Olá pessoal, está começando mais um Agora Pode especial Entreter e o nosso entrevistado de hoje é o Adriano Ferreira, que está há mais de 10 anos aí na arte aqui em Cuiabá. Adriano, muito obrigada pela sua entrevista. Agradecer você, Gabriela. Você ajuda muito os artistas. Até deixei para falar isso ao vivo, porque a gente depende muito dessa divulgação, né? E você sempre nos ajuda muito em todas as exposições, eventos. Então, toda a mídia, eu quero agradecer em nome de todos os artistas, né? E agradecer o convite de estar aqui. Ah, que isso. Obrigada, Adriano. E assim, pra gente começar esse bate-papo, né? Eu queria que você falasse desde o início. Da onde surgiu a ideia de ser artista? Veio da família? Teve influências? Como foi isso? As histórias são sempre muito cheia de reviravoltas, porque eu nunca pensei em ser artista, nunca sonhei. Eu não tinha contato com nenhum artista, né? Não sabia que aquele desenho que eu fazia poderia se tornar uma profissão. Eu sou de periferia, né? Jardim Glória, Figueirinha, em VG. Então, nossa educação artística era desenho livre, né? O professor chegava, hoje desenho livre, aí deixava a gente, né? E aí estudava gente morta. Então, nunca tive o sonho. Mas desenhar, eu não me lembro de quando eu comecei. Eu já tentei buscar na minha memória, não me lembro. Parece que eu sempre desenhei. E era igual sede e fome. Eu sentia aquela necessidade de desenhar. E aí, com o tempo, eu fui fugindo disso. Eu fugia porque eu não queria, né? A arte ia me direcionando, eu falei, não quero, eu ia para outro lado. Mas, no final, tudo que eu fiz tinha a arte envolvida, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi numa loja de decoração. Eu fazia aquelas mesas. Antigamente, as mesas eram feitas à mão, né? Esculpia no isopor, desenhava, era Dálmatas, Turma da Mônica, né? E aí, meu primeiro trabalho foi assim, né? Foi uma pressão da minha mãe, né? Que eu tinha 15 anos, e ela falou, não quero marmanjo dentro de casa e fazer nada. E aí eu saí e falei, não vou voltar para casa se eu não conseguir um serviço, né? Eu queria voltar já trabalhando. E aí eu fiz um teste, que era ampliar uma Rosinha, a namoradinha do Chico Bento. Eles se recortaram assim no gibi e falou, Adriano, você consegue ampliar? Que era meu teste. Aí, isso aí é a única coisa que eu sabia fazer. E aí eu fiz, deu certo, eu trabalhei uns 4 anos com isso. E aí eu fiz um curso de CorelDRAW. E aí eu comecei a trabalhar com CorelDRAW, que de alguma maneira também, né, tem a relação com a arte. Eu criava logomarcas, né, eu trabalhava numa loja de brindes. Então eu comecei a ter conhecimento de cor pelo CMYK, né, do CorelDRAW. Então foi um grande aprendizado, né? E aí eu lembro que eu tentei montar uma empresa nesse mesmo segmento. Mas eu falhei muito. Eu brinco que eu falhei em tudo. As pessoas, por que você é artista plástico, né? Por que você escolheu? Eu falei, não escolhi. A arte me escolheu e eu sou artista plástico hoje porque eu falhei, né? Hoje eu brinco que eu falhei, mas foi uma preparação. Eu acredito, tudo que eu vivi foi uma preparação. Mas resumidamente, porque a história é longa, né? De tanta coisa que foi acontecendo na minha vida, dando errado, né? Tem um momento que é muito marcante nessa virada, que foi quando eu tava passando muita dificuldade, né? Eu lembro que eu não tinha R$2,50 para comprar um leite, já tinha 2 filhas. Nossa. E eu precisava entregar o material. E aí, quando eu fui entregar, tava errado. Eu inverti o telefone do cliente. E aí o cliente ficou muito bravo, falou, não, você já tá atrasado, ainda chega errado. E aí ele falou, pega esse negócio daqui, senão eu vou jogar fora. Aí eu vim, peguei, coloquei na minha moto, e aí eu tava subindo a FEB, né, triste, naquele calorzinho, os 37 graus. Bem fresco. Aí a minha moto quebrou, na subida da FEB.
Aí eu terminei de subir, empurrando a moto, encostei num posto de gasolina. E aí eu não tinha condições nem de arrumar a moto, eu deixei a moto lá e segui a pé. E a minha casa é perto da Imigrantes. Quem tem uma noção de Várzea Grande sabe que da FEB até Imigrantes é um chão, né? É chão, como diz o cuiabano. Sim. E aí eu cheguei em casa cansado, suado, aí eu peguei uma cadeira pra pensar na vida, né? Na hora que eu sentei, cortaram a luz. Nossa. Isso tudo no mesmo dia. Tudo dando errado. Tudo dando errado. E aí eu pensei... Na verdade, eu fiquei desesperado, eu ajoelhei e pedi pra Deus uma luz, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava perdido, tudo que eu fazia dava errado. Né? Hoje eu entendo que é um aprendizado, né? Mas naquele momento eu tava desesperado. E aí eu pedi uma luz pra Deus, né? E aí nessa noite eu sonhei que eu voava entre as nuvens coloridas. E eu passava entre essas nuvens e eu saía colorido. E eram macias. Assim, a sensação era... Assim, nem eu acordado, eu tinha sentido aquela sensação. E aí eu acordei, né? Calor, mosquito, sem luz. Aí eu acordei e desenhei um esboço desse sonho numa tela. No outro dia eu falei para minha esposa que eu tinha pedido um sinal e Deus tinha me mandado aquele sonho e eu ia acreditar naquele sonho. E a partir daquele sonho eu comecei a dedicar minha vida à arte. Estudar, né? A primeira dificuldade foi criar uma identidade. Eu queria acrescentar algo para a cultura de Cuiabá, que era o tema que desde o início era o meu tema principal. E aí eu comecei a buscar essa identidade, né? Eu acho que era 2000. Não, isso aí já era 2010. 99 foi a primeira tela que eu fiz de brincadeira para dar... Em 99? Em 99 foi a minha primeira pintura em tela, que eu fiz para dar de presente para minha esposa, né? Na época era namorada. As pessoas falam que eu casei para pegar a tela de volta. Verdade. Mas conquistou, né? Tá até hoje. Ela gostava de peixe, né? Ela era patricinha, né? E eu de quebrada. Eu não sabia o que ia dar para ela. Falei, vou fazer uma pintura, né? Ela gostava de pescar com o pai dela. E aí deu certo. Aí só sei que depois em 2010 eu comecei a estudar. Em 2012 foi a minha primeira exposição. Com ajuda, né? Eu comecei a pintar. Eu ia por isso que eu falo, não espere a oportunidade. Porque o que eu fazia? Eu ia pra pracinha. Eu colocava as telas, às vezes na moto, às vezes no carro. Ia nessas praças de Cuiabá. Eu ia na praça de Cuiabá e ficava lá pra alguém me ver, né? Pra oportunidade aparecer, né? E eu lembro que a minha primeira exposição mesmo num lugar foi no mercado. Nossa. E aí eu consegui, fiquei muito feliz, né? Até hoje eu posso falar o nome do mercado que ele fechou, né? O modelo. Eita, faz tempo, né? Faz tempo. Isso, nessa época, 2012, 11, 12. E aí eu lembro que eu fui fazer essa exposição muito feliz. Eu tinha 3 telas, 3 pinturas. Nossa. E aí ela falou, não, a menina do marketing, né? Falou, não, você pode colocar bem na entrada, né? Era tudo novo, tinha acabado de abrir o mercado e o shopping, né? O shopping Pantanal. E aí eu tô lá montando a tela, colocando no cavalete, chega um senhor de gravata, né? Eu acho que era gerente, dono, não sei. E aí ele falou, tira essa porcaria daqui que tá atrapalhando a visão das minhas verduras. Nossa. Aí não tem quando o chão acaba, dá aquele gelo, né? Cara, aí no final eu fiz a exposição lá no estacionamento. Peguei a minha telinha, ele falou, se quiser você faz lá fora. Aí essa foi a minha primeira exposição. Nossa, mas e aí, deu certo? O pessoal que tava ali perto gostou? Como foi isso? Assim, eu acho que quem é da periferia, quando acontece algo assim, ele toma como combustível. Eu confesso que eu guardei aquilo pra mim. Falei, não, esse cara, ele vai me ouvir falar de mim ainda. E aí, já encontrou com ele? Aquele dia... Aí depois, eu fiz uma exposição... Nessa não deu muita repercussão.
Eu levei minha família, tirei foto, né? Mesmo que acontecendo aquilo, eu fiquei muito feliz, que era a primeira vez que eu estava mostrando o meu trabalho num lugar, né, que tinha bastante gente, né? E aí depois, acho que em 2013, né, 2 anos, né, eu fui convidado pelo shopping para fazer uma exposição dentro do shopping com 20 obras e eu consegui vender 18 obras. Nossa. A gente quase vendeu. Eu convidei. Quase tudo, só faltou 2. Eu cheguei de convidar o cara lá. Sério? Mas ele não foi. Mas sim, foi uma experiência que eu acho que se eu fosse fraco, eu tinha desistido ali, né? Mas eu tomei aquilo como combustível, né? E ali foi uma virada mesmo. E realmente, assim, quem trabalha com arte, todo mundo fala isso, é difícil. Realmente é por amor, né? Por amor. É um trabalho de formiguinha. Todo dia tem que fazer um pouco, né? Porque a arte, por mais que eu ache que todo mundo necessite de arte, para mim é algo que eu necessito, é a primeira coisa que você corta, né? É a última coisa que você vai pensar numa casa, né? Você não tem uma necessidade de ter uma obra de arte. Então, o artista, para ele viver de arte hoje, ele tem que acreditar muito no trabalho dele, tem que ter muito amor e tem que ter suporte. Se ele não tiver o suporte, já pensou naquela fase lá que eu tava sofrendo, né? Sem saber o que eu fazer, a minha esposa ficasse me criticando, né, não me desse apoio. Eu não sei o que eu faria, né? Então eu tive esse suporte da minha família, de esperar, porque no início você não vai vender. Você tem primeiro construir um desejo no público, né? Ter uma musculatura para depois você começar as pessoas... eu queria uma obra do Adriano Figueiredo. De ver, reconhecer e falar, esse aqui é um Adriano Figueiredo, um Adriano Ferreira. Então, é demorado. E os filhos não têm essa, né? Esse feeling, você tem que pagar as contas, você tem que... Então, eu acredito que entre um artista que é bem sucedido e o outro que não é essa perseverança de você acreditar mesmo no seu trabalho e se dedicar à arte. Porque a arte, ela é generosa. Ela te retribui o mesmo tanto que você dedica a ela, né? Isso é verdade. Então é isso que aconteceu comigo. E assim, você não é só você que é artista na família, né? Tem seu pai também, né? Ele é artista. E me conta um pouco sobre aí, como foi a influência dele, né, na sua vida como artista. Então, meu pai é uma história um pouco engraçada, porque ele não queria desenhar também. Se eu não acreditava, né? Imagine meu pai, que viveu no mato a vida toda. Então, eu lembro que ele desenhava muito quando eu era criança. Ele fazia trabalho para minha mãe, fazia trabalho para mim. Sempre tinha um desenho dele espalhado pela casa. Ele fazia casinhas de palha de picolé, de papelão, mas casinha que abria o telhado e você brincava. Ele fazia tudo, os móveis, tudo lá dentro. Ele sempre foi um artista, né? Mas ele nunca tinha pintado uma tela. Ele já foi alfaiate, ele já fez sofá, ele já fez de tudo. Tudo já você pensar. Você vê sempre como braçal, né? Sempre algo que, né, manual. Mas ele nunca acreditava que uma coisa que você ia estar sentado, né? Ele acostumado sempre trabalhar com força. Ele não acreditava nisso. E aí, quando as coisas foram acontecendo para mim, eu contava a história, né? Da onde vem seu dom? Eu falava do meu pai. Mas eu não tinha nenhum passarinho. Nada para mostrar. E aí eu brincava, pai, o pessoal tá falando que eu sou mentiroso, porque como que o senhor desenha e não tem um desenho aqui? E aí eu demorei, acho que uns 8 anos, pedindo para ele fazer qualquer desenho só para me guardar e mostrar para as pessoas. Aí eu lembro que num dia, a gente estava reunido numa mesa igual essa aqui, vários artistas desenhando, e aí ele puxou um papelzinho e ele fez o primeiro desenho. Eu lembro que era um passarinho, tá até guardado. E aí todo mundo, tava eu, minha esposa, minha mãe, né? Todo mundo ficou se cutucando, falando, lá, ele tá desenhando, todo comemorando, né? Mas não fala nada. Se falar, ele para, né? Porque ele é teimoso.
Sim. E aí eu falei, vamos aproveitar esse momento e vamos dar material para ele, mas sem falar nada. E ele gosta muito da minha esposa, né, da Tati. Aí eu falei, Tati, você que leva, deixa lá. E aí começamos a deixar lápis de cor, papel sulfite. E aí aconteceu algo incrível, porque parecia que ele estava represado. Ele chegava com aquelas resmas de papel sulfite de 500 papéis, todos desenhados. Nossa! Os dois lados. Eu até falava, pai, como que você vai vender? Porque os dois lados, a pessoa vai ter que escolher um lado para moldurar. E aí ele começou a desenhar muito, não parava. E aí a gente falou, vamos dar o próximo passo, que é deixar o material. E aí a gente começou a deixar tela, tinta, pincel, né? Eu que patrocinei ele no começo. Nossa, que ótimo, hein? E aí ele começou a chegar com trabalhos incríveis. Eu sou suspeito, mas eu acho ele a maior revelação da arte naif de Mato Grosso dos últimos anos. E ele está sendo reconhecido por isso hoje. Nossa, que legal. Ele recebeu convites para expor em São Paulo, né? Ele tem quantos anos? Ele fez 70 anos. 70 anos. Então, tá resgatando, né? Assim, já mais velho. E a arte hoje é uma companhia de vida para ele. Nossa, ele melhorou muito, né? A cabeça, né? A relação dele com toda a família melhorou muito. Ele pinta o tempo todo, ele pinta mais que eu hoje. Você vê como a arte transforma, né? E assim, eu fiquei muito feliz de ter mostrado um caminho e de ver porque como ele tinha arte, ele ficou sem pintar, mas na cabeça dele eu acho que ele trabalhou muito. Porque ele tem uma paleta de cores de artistas que pintam 80 anos para chegar numa paleta, maturidade numa paleta de cor. Ele tem uma sensibilidade, a maneira com que ele trabalha, eu nunca vi que ele não faz. Eu faço a minha tinta, né? A minha paleta de cores antes. Ele não, ele faz na tela. Ele pinta direto na tela, ele não desenha antes. Então, ele pra mim, ele é um gênio, né? Até fica falando muito, né, Tati? Tati tá aqui acompanhando tudo. Mas aí, aconteceu esse caminho inverso, que geralmente é o filho, né, que segue o pai, e dessa vez não, Você que puxou ele, né? E hoje eu sei que ele tem algo para fazer para o resto da vida dele, né? E que vai ficar marcado, né? É isso, a arte, ela marca a existência daquela pessoa, daquele artista, né? Durante infinitamente, né? Isso que é importante também, né? E ela tem um poder de transformar a vida dele e das pessoas que têm contato, né? Eu sempre falo que o poder não é do artista, o poder é da arte. Nós somos instrumentos, né? E quando você vê uma obra e se emociona, o João Sebastião falava, né? É os deuses da arte que estão ali atuando, né? É incrível. E eu acredito muito nisso, né? A arte me mudou muito e eu vejo ela atuando na vida do meu pai e saber que ele vai ter isso para acompanhar ele, né? E é linda, o trabalho dele é incrível. Ai, que ótimo. E Adriano, suas obras, né, evidenciam a cultura cuiabana, mato-grossense. Qual que é a sua relação com a cultura daqui? Qual que é a importância dela para você? Então, nesse assunto, eu até quero deixar registrado que a minha família é dividida, né? A parte do meu pai é de fora. É paranaense, São Paulo, por isso que eu não tenho sotaque. Porque eu vivi mais tempo com a minha avó. Minha avó é alagoana, né? Meus tios são paranaenses. Então eu não tenho sotaque e eu agradeço muito esse convívio que eu tive com a minha avó, que eu aprendi muito com ela. Mas a minha arte, ela tem muita influência da minha infância nas férias, que eu passava com meu avô. Lá sim, o pessoal da minha mãe é de Livramento. Então o sotaque é muito forte, puxado mesmo, né? Então eu voltava do Ticito até cantando, porque o cuiabano ele fala meio cantado, fala. Né? E aí eu via o meu avô, por exemplo, transformar um pedaço de madeira em um instrumento e tocar. Para mim aquilo era mágico. Ele fazia viola de coxo e ele tocava. Eu lembro das festas, ele fez uma promessa para São João.
Então foi 10 anos de festas que, lá no sítio, que tinha tudo da nossa cultura. A reza cantada, o siriri, o lambadão, o cururu, levantamento de maço, lavagem de santo, tinha tudo. Então eu vivi 10 anos convivendo muito próximo. E quando a arte me alcançou, me encurralou, eu falei, não tem mais para onde fugir. Eu escolhi falar da minha cultura, porque eu acho que é o único lugar de fala que eu tenho como artista. Uhum. É algo que ninguém pode me tirar, que eu sou cuiabano, nasci em Cuiabá, moro em Várzea Grande, meus antepassados são de Livramento, né? A gente tem uma ligação muito forte com o Pantanal, porque o sítio do meu avô é próximo ao Pantanal. Então essa é a minha verdade, é o que eu vivi ali. Então era a primeira coisa que eu busquei, eu quero criar algo que valorize a minha cultura. E a sua arte tem todos esses elementos, né? Tem todos esses elementos que eu via. Eu queria que o meu trabalho fosse instrumento de orgulho para o cuiabano. Porque eu lembro de cuiabano ter vergonha de ser cuiabano. Teve uma época que, eu lembro quando eu era no colégio, a professora perguntava quem é cuiabano. Todo mundo ficava meio assim. Quando falava que era cuiabano, todo mundo tirava sarro. Porque a gente sofreu uma grande... uma chegada muito grande de gente de fora, né? De outros estados, a nossa cultura ela foi submetida de alguma forma, né? O siriri era feio, né? Hoje você vê o Flor Ribeirinha, né? No mundo todo. Né? Eu tenho a honra de assinar o figurino do Flor Ribeirinha. Nossa, que Ele legal. faz esse resgate, né? Hoje a gente tem esse orgulho, né? Mas teve um momento que a gente teve essa meio que eu tentar falar certo, né? Porque o sotaque cuiabano é feio, né? No colégio, vamos fazer o siriri, ninguém queria fazer, tinha vergonha. E aí eu queria que a minha arte fosse instrumento para isso, para causar esse pertencimento. Eu sou cuiabano, né? Eu tenho orgulho de ser cuiabano e até hoje a minha maior felicidade é essa relação que o meu trabalho tem com a cultura. De as pessoas falarem que essa arte é de Cuiabá. E você acredita que você falando de Cuiabá chamou atenção para sua arte, assim, pessoal daqui? Eu acho que no momento que eu apareci, eu senti que estava um pouco parado, né, a cena. E aí eu lembro que surgiu a Capucine e o Jonier juntos. E aí a gente deu uma movimentada. E por mais que a arte cuiabana já foi muito trabalhada por artistas mais antigos, né? Foram eles, a gente bebe, né, dessa fonte, a gente agradece pelo legado, mas era um momento que os artistas não estavam mais se interessando a pintar as coisas da nossa cultura, né? Hoje as referências são universais. Né, você falar da sua raiz já era muito poucos artistas que estavam se interessando. E aí eu tinha esse diferencial que eu estava representando um novo, chegando com uma estética diferente, né, uma maneira... Uma pegada jovem. Né, mas de colocar fluorescente, de desconstruir os elementos, né, de fazer exposições com instalações... Né, eu sei que isso não era novidade, mas naquele momento precisava de alguém fazer isso, né? E aí eu acredito que eu falar sobre a minha verdade e com muita vontade mesmo, com muito amor, né? Eu não pensava em dinheiro, eu pensava em fazer o meu melhor, de falar com as pessoas da minha terra. E eu acho que isso sim fez o meu trabalho as pessoas olharem. E engraçado... Chamou atenção, né? Chamou atenção. E o engraçado de tudo isso é que quando eu comecei, quem me notou primeiro foi fora do Brasil. Porque eu lembro que saiu o Facebook, eu tinha vergonha no começo de mostrar, né? E aí eu comecei a colocar no Facebook. E aí o meu Facebook, ele parecia uma torre de Babel. Eu aprendi a falar obrigado em diversas línguas. Nossa. E aí começaram a vender fora, né? Argentina, Noruega,
Espanha. E aí eu comecei a receber convite. Eu lembro que eu recebi um convite para ir para a França, para fazer uma exposição. Mas nem meu vizinho sabia que eu pintava. Legal, ninguém sabia. No meu Facebook não tinha brasileiros. Realmente, assim, a gente percebe que lá fora o pessoal valoriza mais a cultura daqui do que a gente mesmo que tá aqui, né? É algo novo, é diferente, né? São cores quentes. E o Cuiabá, em Mato Grosso, eles não conhecem nada. Se você vai em São Paulo, as pessoas têm dificuldade de identificar a nossa cultura. Imagina na França, em Portugal. Então, para eles é novidade. Uhum. Todos os nossos símbolos, o siriri, o cururu, a viola de coxo, você contar como ela é feita, é muito interessante para eles, né? Mas naquele momento eu já estava conseguindo vender algumas coisas, mas sempre para fora. Aqui, que o meu trabalho foi criado para minha gente, para minha terra, ninguém me conhecia. Nossa. E você já tem uma ideia de quantas telas já pintou? Nossa, eu sou, assim, se for fazer uma média, eu pinto uma obra aí por 1 ou 2 obras por semana, 12 anos. eu não, assim, não contei, mas já tem muitas obras, né? A gente bastante, tenta registrar, né? Todas, mas às vezes... Milhares, quase. Milhares, acho que já chega a milhares já. E eu me dedico àquele prazer de eu levantar e agradecer que hoje eu vou dedicar o meu dia todo à arte. Eu tenho esse sentimento, né? Ai, hoje que legal. Eu não sou a pessoa mais rica, né? Mas eu sou a pessoa mais feliz de estar em contato com a minha família, próximo, todo mundo junto e fazer o que eu amo, né? Isso eu acho que não tem preço, e a arte me proporcionou isso. Isso é verdade, Adriano. E assim, conta um pouco pra gente sobre esses 10 anos, né? Já são 12, na verdade. 12 anos. Como é isso pra você? É bastante tempo, você até me mostrou um livro, né? Um catálogo. Me conta um pouco sobre isso. 10 anos aloitano. Aloitano é uma gíria, gente. É um linguajar cuiabano aqui. Aloitando é o quê? Aloitano foi criado assim. Eu tava brincando com minha afilhada. E aí eu falei, bom loitar? Ela olhou assim. Falou, essa cuiabaninha não sabe nem o que é loitar. Aloitar pra cuiabano, brigar, lutar. Meu avô usava como trabalhar, né? Eu falei, vô, como foi hoje? Dia inteiro loitando com esse. Dia inteiro loitando na roça. Então, aloitar é lutar, é batalhar, trabalhar. Então, 10 anos na aloitando, luta. É o que o artista faz. Ele aloitar o tempo todo. E nesses 10 anos, a minha maior felicidade é ver as pessoas sentindo felicidade, né? A minha arte eu me utilizo no meu trabalho para que as pessoas olhem e se sintam algo feliz, né? Uma energia positiva. Então, eu ver uma criança falou que ela queria ser igual eu, né? Eu visito muitos colégios, minha mãe e minha esposa são pedagogas, né? Então elas me levam muito para os colégios. Ver eles se inspirando no artista que saiu de lá. Eu visitei uns colégios que eu estudei. Nossa. E falei com eles, eu tava aqui, eu era igualzinho vocês, eu acreditei no meu sonho e vocês conseguem. Eu acho que isso é o meu maior legado, né? Que eu quero deixar, aquele sentimento que eu tenho com os artistas que vieram antes de mim, de olhar para eles serem minha referência. Eu quero fazer meu trabalho forte para que eles também olhem e falem, não, eu consigo também. E mostrar que é possível, né? É possível, né? Você viver de arte, que eu acho que é o primeiro prêmio de um artista, é o que ele mais busca na vida, é viver da própria arte. Pensar na arte o dia todo, ter essa liberdade, dedicar-se a sua vida à arte. E aí ele pode ficar trancado, igual eu fico a maioria do tempo no ateliê, e ele vai estar feliz. Ai, que legal. E, Adriano, assim, você também faz pinturas ao vivo, né? Em eventos, tudo é na hora, como funciona? Eu nunca vi, mas eu tenho vontade de ver uma vez. Começou assim, eu fui convidado, né? Até agradecer as pessoas que me convidavam antigamente, porque eu era muito ruim, né?
Eles acreditavam no potencial. Seu potencial. Mas eu ia pintar ao vivo e eu não conseguia terminar. Eu queria pintar como eu pintava no ateliê. E não, é impossível pintar, né? E aí eu comecei a pintar na rua. E na rua você tem que pintar mais rápido, né? Não dá pra você... E aí eu comecei a aprender algumas técnicas. E aí comecei a entregar uma pintura ao vivo decente. Não, pode chamar o Adriano que ele consegue. Mas é incrível, é uma experiência, eu acho que para quem assiste é legal, mas para mim é muito legal, porque aquele momento ali não vai voltar. Isso é verdade. Aquela energia, as pessoas, a música, o trabalho que vai sair, eu nunca sei. É algo único, né? Eu nunca sei o que vai acontecer, né? Eu tenho meu repertório. Eu sei que eu vou usá-lo, mas a maneira com que ele vai aparecer depende de todo mundo que está ali. Então, as pinturas ao vivo são algo que eu amo fazer, né? Eu lembro do Adir Sodré, já assisti algumas que eram fantásticas, e aí eu também queria, né, proporcionar isso para quem gosta do meu trabalho, né? Mas é sempre uma experiência. Eu já pintei em palco, né? A última foi no SOS Rio Grande do Sul. A gente pintou uma tela ao vivo para doar, né? A gente legal. Conseguiu vender e aí é uma retribuição do que a arte faz pela gente, né? Eu sempre estou muito engajado em ajudar sociais. E retribuir, né? A PAI, o Hospital do Câncer. Já assinei várias campanhas sem cobrar nada, né? Porque é algo que tá todo mundo se doando, ali não tem nada a ver com dinheiro, né? Eu não sei se você vai falar do Pantanal, mas o Pantanal ter queimado em 2020 quase me destruiu também. Então me conta um pouco, então, você tentou de alguma forma ajudar o Pantanal? Então, em 2020 a gente teve a pior cenário, né? A gente tá com uma expectativa horrível esse ano. A gente tá na torcida, porque aqui no nosso Pantanal ainda não tá tão difícil quanto o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Mas em 2020 o Pantanal, ele passou pela pior tragédia. Sim, né? Foi bem triste, assim. Eu moro, o sítio do meu avô ali perto, né? Então a gente sabe que o Pantanal todo ano pega fogo, né? Todo ano ele seca. Mas como 2020, a gente nunca tinha visto, né? Porque o Pantanal, ele perdeu a proteção, que são os corichos. Né? Todo ano seca, mas o coricho, ele é a proteção natural. Porque pega fogo numa região, e aí o coricho é aqueles pequenos braços de água. Aqueles que ficam embaixo da ponte, aqueles braços pequenos, né? Fala corguinho? Que fica ali, que enche de jacaré. Sim. Então aquela ali é a proteção natural. Então pega fogo numa área, chega no coricho, para, né? E em 2020 secou tudo. Então ele perdeu essa proteção e por isso que quando queimava uma área, ela alastrava, né? Totalmente, e ia embora. A gente chegou de subir um drone e não ver o final da queimada. Você chegou a fazer uma pintura em homenagem? E aí eu tava sofrendo muito de ver aquilo, mas aí eu comecei a fazer algumas manifestações na internet de queimar o trabalho meu. Eu pegava uma obra minha sobre o Pantanal e queimava. E aí aconteceu de pessoas ter mais dó da tela do que estava acontecendo, né? Não queima, como que pode? Eu falei... E aí chegou um momento que parecia que o meu trabalho era uma mentira, né? O Pantanal não é mais isso que eu tô pintando, colorido, bonito. E aí começou a me incomodar muito. E eu comecei a buscar formas de ajudar. Aí eu entrei em contato com uma ONG pra gente ir. No final não deu certo. E aí eu falei, era até meu aniversário. Era um dia antes do meu aniversário. Eu falei, a gente vai pro Pantanal, não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ir pra lá pra tentar ajudar. E aí eu encontrei o Taiguara, que é um videomaker, né? E ele tava com esse mesmo intuito. E aí foi eu, a Tati, a minha esposa, e o Taiguara. A gente não sabia o que ia fazer. E aí a gente encontrou um cenário de guerra, né? Uma brigada bem na entrada do Pantanal. E eu cheguei lá, encontrei o Coronel Barroso, todo mundo assim, correndo pra lá e pra cá, e animais chegando, e fumaça pra todo lado. Era um cenário de guerra. E aí ele falou, aí eu contei que eu era artista plástico, eu queria ajudar, e falou, cara, por que você não pinta umas obras, pra gente faz um leilão, vai vir uns políticos aqui, a gente vende, porque a gente tá precisando de um monte de coisa.
para que os animais estão chegando e tal. Tem uma verba para chegar, mas ainda não chegou. Aí eu falei, não, mas eu vim para isso, né? Eu tinha conseguido uma doação até da Casa das Molduras de telas. E aí eu levei só pincel, né? Aí ele autorizou eu entrar. E aí a gente coletou carvão da primeira queimada que a gente achou. Carvão, e a gente andava, o chão tava quente ainda. Nossa. Né? Chegou de queimar 1 metro abaixo do solo. Tinha lugar que você entrava, o fogo já tinha acabado, aí batia um vento, o fogo voltava. Era horrível. E aí a gente coletou carvão, terra, cinza, várias tonalidades, e aí eu comecei a produzir pigmentos a partir desses para pintar as obras. A gente pintou 10 obras inicialmente, a gente conseguiu leiloá-las pela internet lá também, e aí eu tive a oportunidade de retribuir tudo que o Pantanal fez para mim, toda essa inspiração que ele... E aí, naquele momento, eu lembrei, eu até fico emocionado, tem até um vídeo, né, que o Taiguara fez no documentário, toda vez, porque lá no dia que eu fiz uma exposição dentro do Pantanal, com aquele cenário, com a fumaça ardendo nos olhos, todo mundo ali parecia que estava com nó na garganta de ver os animais. Ali eu entendi tudo da minha vida. Ali eu entendi por tudo que eu tinha passado, as minhas falhas, e por que a arte tinha me escolhido, né? Foi naquele momento que eu entendi que a minha missão é defender o Pantanal, defender a minha cultura, que eu senti que a minha arte ali, ela tinha achado um sentido, né, que eu estava buscando ainda. Nossa, é incrível, e eu continuo. Né? Ter esse feeling, assim, você pensar e entender isso é muito bom, né? E foi um sentimento mesmo, muito forte, que com o momento eu não parei para pensar. Mas quando o Taiguara perguntou para mim por que a gente estava ali, né, por que o nome era Renasça, né, das obras, aí me deu aquele sentimento muito forte que eu quase não consegui falar. E aí tudo passou na minha cabeça e hoje eu entendi a minha missão, né? Que legal. E Adriano, tem projetos para o futuro? Como que tá indo aí essa sua agenda, né? Como que anda o trabalho? Esse ano a gente começou um pouco... Porque a gente teve muita coisa ano passado. A gente fez uma exposição linda das deusas em homenagem às mulheres, à minha filha, a todas as mulheres. Foi incrível. E eu fiquei um pouco esgotado. O ano começou um pouco lento, né? No ateliê. Poucas encomendas, a gente ficou até um pouco com medo, mas no segundo semestre as coisas começaram, parece que ficou tudo junto para acontecer no segundo semestre, né? Então, o que eu posso adiantar é que vai vir coisas lindas, assim, coisas que eu já sonhava há muito tempo, que é de fazer um projeto para o meu bairro. Vou poder trazer adolescentes, crianças para dentro do meu ateliê. Né, a Tati fez um projeto que foi aprovado e a gente vai fazer uma residência, né, algo que eu nunca imaginava ter acesso, e eu vou poder proporcionar isso para quem estava no mesmo lugar que eu estava, né, quando adolescente, né? No início, crianças que têm o dom para arte, mas não acredita, nem sabe o potencial que isso pode ter. Então a gente vai trazer, né? Gratuitamente. Então é algo que eu sempre quis fazer, mas não dá para fazer assim sem um suporte, né? Então esse ano vai acontecer e eu vou ter o prazer de criar uma identidade visual para Nobres, que é uma cidade que eu já estive, que eu acho que tem um potencial gigantesco para o turismo. Sim. E eu vou poder acrescentar algo para a cultura deles, né? A gente vai pintar alguns lugares lá, né, que ainda não posso falar, mas... Alguns lugares dentro da cidade, dentro né? da cidade, mas é um projeto grande. Viaduto seria isso, mas... já pegou. Então vai ser... Isso é legal, porque a gente não falou, mas você faz arte, né, em lugares públicos, né? Isso é legal também. Isso é um compartilhamento. Isso é compartilhar a arte. Mudar o dia a dia da pessoa, afetar quem está passando por ali, né? O grafite, o mural, ele tem essa
esse acesso direto, você tá falando com as pessoas cotidiano. O tempo todo, né? Você pode tirar um sorriso de alguém, né? Eu acho que o trabalho na rua, ele é viciante, né? Se você começar a trabalhar na rua, tem uma adrenalina diferente, daqui a um tempo você não quer mais voltar pro ateliê. Mas esses trabalhos que eu faço na rua é também mostrar a nossa cultura, para quem é de fora, e às vezes não tem a oportunidade de conhecer, saber o que é. E será em Nobres, né? Por exemplo, vai ser algo focado talvez ali na cultura, no turismo deles? Nobres. Eu quero fazer o que eu fiz, eu desenvolvi uma identidade estética para Cuiabá, né, trabalhando com esses símbolos. Agora eu vou fazer esse mesmo percurso para a cidade de Nobres. Ai, que eu legal. Trabalho muito difícil, que é você gatinhar de novo, né? Voltar lá desde dos primeiros traços, né? Porque eu faço um processo que até o Picasso fazia, né? Quem quiser ver é dos bois lá do Picasso, que ele vai desconstruindo. Sim. Então eu aprendi ali. Eu pego algo que é real e aí eu vou fazendo essa desconstrução, que eu trabalho muito em curvas, né? Dando um toque mais trazer Não, agora essa arara aqui é minha arara, esse peixe aqui é meu peixe, né? Então eu vou fazer todo esse processo novamente para criar essa... eu falo que esse trabalho, esse trabalho que é uma ajuda, né? A gente está contribuindo com a cultura de Mato Grosso para criar, porque a cultura é criada, né? De algum momento alguém criou algo que se tornou uma cultura, e a gente iniciar isso, eu acho que é uma honra, né, de ter essa oportunidade. Para o artista é incrível, né? É incrível. E vem cá, Adriano, quem quiser te procurar para acompanhar seu trabalho e também, né, adquirir suas obras, sua arte, onde as pessoas podem te procurar? Hoje está bem fácil, né? Você colocou lá Adriano Figueiredo Ferreira, tem meu blog, tem meu site, né? Minhas redes sociais todas. O Instagram, que é um pouco diferente, é aff.art. O pessoal brinca de AF-art, né? E aí é o lugar que eu mais alimento, né? E eu mesmo respondo todo mundo. Então você pode tirar alguma dúvida, falar sobre algum processo. Eu adoro falar sobre o meu trabalho e ajudar quem está começando. Encomendas também, obras que já tem. A gente abriu uma galeria em VG, tem uma galeria lá em VG, lá na minha casa, a galeria na frente de casa, mas vale a aventura, ficou muito legal lá. E lá eu recebo as pessoas, tchaco bolo, conta as histórias. Bem regional, né? Bem regional. Falo sobre a nossa cultura, os símbolos, né? Então, você pode entrar em contato comigo para encomendar, pode marcar uma visita na galeria. Se for pela cultura de Cuiabá e de Mato Grosso, pode contar comigo. Adriano, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer ter você aqui para contar um pouco dessa história, né? Incrível sua. Obrigado pelo convite, agradecer a todo mundo que acompanha a minha arte, a minha família, que é meu suporte, né? E a vocês da mídia, que é quem mostra para todo mundo, né? Leva pro público, né? Gente, está chegando ao fim mais um podcast especial Entreter. Para você acompanhar todo, né, o nosso trabalho no Entreter, é só acessar o site e também o Instagram, Facebook e YouTube. Até mais!